a final da Supercopa da Espanha de 11 de janeiro de 2026. Real Madrid e Barcelona. Que jogo, hein? Um 3-2 daqueles, um thriller de verdade. E a gente vai mergulhar fundo para entender a anatomia dessa vitória do Barça. Vamos lá. Para começar, pensem nessa frase. Ela resume o jogo perfeitamente. Um exército cercando uma cidade contra um esquadrão de elite com ataques rápidos e mortais. Essa é a chave para a gente entender tudo o que aconteceu. Foi exatamente a paciência do cerco do Barcelona contra os contra-ataques cirúrgicos do Real Madrid. E o placar final a gente já sabe, 3-2 para o Barcelona. E olha que dado importante, foi a terceira vitória seguida do Barça em uma final contra o maior rival. Isso mostra uma certa hegemonia recente. Mas a grande questão é como eles chegaram nesse placar. É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos começar pela tática. A história dessa final é contada pelos números. E eles mostram duas filosofias de jogo completamente diferentes, batendo de frente. E aqui a gente tem a primeira parte da nossa analogia. O Barcelona teve 68% de posse de bola, é muita coisa. Eles controlaram o território, montaram um cerco de verdade, sabe? Ditaram o ritmo do jogo na maior parte do tempo. Mas agora que a coisa fica interessante. Apesar de ter bem menos a bola, foi o Real Madrid que levou mais perigo. Eles criaram 7 grandes chances de gol, contra só 4 do Barcelona. Eram exatamente aqueles ataques rápidos, letais, que quase mudaram o rumo da partida. Para a gente entender essa dinâmica, uma estatística ajuda muito, o XG, os gols esperados. O Barça teve um XG de 2,60, ou seja, a pressão constante deles gerou chances de maior qualidade. O Madrid foi mais eficiente, sim, mas o volume e a qualidade do Barça, no fim das contas, deram uma base estatística mais forte para a vitória. E agora vamos para os momentos de pura emoção, aqueles que realmente decidiram o campeão. A partida teve uma virada de roteiro inacreditável, tudo concentrado num período de tempo muito curto e bem caótico. O fim do primeiro tempo foi uma loucura completa, sério. O Barça abriu o placar com Rafinha aos 36 minutos. Aí nos acréscimos o jogo explode. Vini Júnior empata. 2 minutos depois, Lewandowski bota o Barça na frente de novo. E quando todo mundo achava que ia para o intervalo assim, Gonçalo Garcia empata para o Madrid. 3 gols em 6 minutos, insano, para depois no segundo tempo, Rafinha, sempre ele, fazer o gol da vitória. Num jogo tão amarrado taticamente, muitas vezes é o talento individual que resolve. E essa final foi um palco perfeito para esse confronto de estrelas. E a maior estrela da noite, sem a menor dúvida, foi o Rafinha. Olha essa nota, 9,3, quase perfeito. Ele foi o cara do jogo, o jogador decisivo, e os números vão mostrar exatamente o porquê. No duelo particular dos pontas brasileiros, Rafinha levou a melhor. O Vini Júnior foi bem, claro, marcou um gol, manteve o Madrid vivo no jogo. Mas o Rafinha foi letal. Os 2 gols dele não foram só importantes, eles definiram o título. A precisão na hora de chutar para o gol fez toda a diferença. E no meio-campo, a gente teve a batalha dos maestros. De um lado, o Pedri, com uma assistência e uma nota 8,1, foi essencial na criação do Barça. Do outro, o Jude Bellingham teve uma noite bem mais quieta, sabe? Não conseguiu impor aquele ritmo que a gente está acostumado a ver. Esse quadro aqui resume outros confrontos bem importantes. Dá uma olhada na diferença entre os goleiros. O Joan Garcia foi um herói para o Barça, nota 8,2. Já o Courtois teve uma noite mais complicada. E vale notar também o impacto limitado do Mbappé, que entrou no final e não conseguiu fazer muita coisa. Então, a gente chega ao veredito final. Com tudo isso que a gente viu, vamos voltar àquela pergunta principal. Por que, afinal, o cerco conseguiu quebrar a resistência dos ataques letais? É uma pergunta que fica martelando, né? O Real Madrid foi mais perigoso, criou mais chances claras. Então, como foi que o domínio de bola do Barcelona se transformou na vitória no placar? A resposta está aqui, numa combinação de fatores. Foram 4 pilares. Primeiro, a finalização cirúrgica do Rafinha. Segundo, o controle do meio-campo com o Pedri de maestro. Terceiro, as defesas importantíssimas do goleiro Joan Garcia. E, por fim, aquela pressão constante do Barça, que uma hora ou outra ia desgastar a defesa do Real Madrid e criar a brecha fatal. E assim a gente fecha voltando para nossa analogia do começo. Foi um duelo de estratégias sensacional, mas no fim das contas foi a persistência do cerco, combinada com a genialidade e a precisão do seu melhor soldado, que garantiu o troféu para o Barcelona.